Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV. Nós estamos no canal 23.1 da TCM e estamos também no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá você pode conferir toda a nossa programação ao vivo e também os nossos programas ficam todos disponíveis lá para quem quiser conferir, compartilhar aí com os amigos o nosso conteúdo. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda, né? O nosso programa está começando agora e vem com muita informação. Nesta quinta-feira nós vamos falar sobre dependência emocional. Você aí de casa sabe o que é isso? Entende, sabe quais são os sintomas, sabe como trata isso? Se não sabe, fique ligadinho, porque a gente vai falar tudo sobre esse assunto hoje aqui. E vamos falar também no nosso quadro Em Dia com a Saúde sobre a prevenção do câncer bucal. Isso mesmo, então muita informação hoje aqui no nosso programa. Fique ligadinho. E para começar então a nossa conversa desta quinta-feira, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Alessandra Lopes. Alessandra, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir com esse tema que é bem impactante, viu? Muito bem, então eu já começo pedindo para que você explique o que é a dependência emocional, como ela se manifesta no indivíduo. Perfeito. Quando a gente fala sobre dependência emocional, Rosalba, a gente fala sobre um apego excessivo. Não só no contexto de relacionamentos amorosos, mas de relacionamentos de modo geral. Então, falar sobre dependência emocional falar sobre o contexto de você estar tão apegado a alguém que é algo realmente que passa ali um pouquinho dos limites e chegar a ser prejudicial. Então, não necessariamente é só um apego ao namorado ou namorada, mas pode ser a um amigo também, Perfeito. ao pai, à mãe. Sim, exatamente. O apego emocional, a dependência emocional, ela não se refere apenas aos relacionamentos amorosos, ela pode ser encontrada tanto no contexto de relacionamentos de amizade, familiar, assim como a gente também fala de apego emocional a objetos, a animais, não só, nem sempre só a pessoas. Aí quais são os sinais que podem indicar que aquela pessoa pode estar com essa dependência emocional? Pronto, quando a gente fala sobre dependência emocional, a gente realmente fala sobre esse apego, mas a gente também fala sobre um medo, sobre um sentimento de incapacidade, de insegurança. Então, falar sobre dependência emocional se referir muito a uma falta de habilidade no sentido de confiar em si mesmo, de se sentir segura e capaz, suficiente de fazer aquilo que ela precisa fazer, mas ela acha que tem que ter esse outro envolvido. Então, aquela ideia de a felicidade depende do outro, é mais ou menos por aí. Então, quando a gente fala de sintomas, de sinais, a gente fala sobre um ciúme mais excessivo, uma busca de atenção, busca de aprovação. Então, aquela pessoa que está querendo saber o tempo todo se o outro a ama, se o outro gosta dela, se está feliz com ela por perto. Assim como a própria abstinência, no sentido de realmente querer ter sempre por perto aquela pessoa. Como eu disse, a incapacidade, a dificuldade de confiar em si mesma, de tomar uma decisão. Esses são mais ou menos os sintomas que a gente pode identificar em uma pessoa que está realmente com esse quadro, com esse padrão de comportamento da dependência emocional. E eu quero sempre deixar claro, a dependência emocional ela não é um transtorno, apesar de ser uma característica de alguns transtornos, mas é um padrão de comportamento. E quem são as pessoas que trazem essa característica da dependência emocional? Aí é muito relativo. Tem pessoas que de fato são mais propensas a trazer essa característica. Esse tipo de característica é comum ou é algo raro? É comum acontecer, principalmente quando a gente fala de um contexto que essa pessoa, no caso esse adulto, esse adolescente, porque a gente não consegue também mensurar uma faixa etária. Só uma criança sente dependência emocional, só o adulto. Não existe uma especificação, mas no caso não é algo raro, é algo que acontece com frequência, principalmente quando a gente fala de um contexto que teve isso durante a vida toda. Então, aquela criança que passou por um processo de muita superproteção na família, que sempre teve aquela mãe que não deixava ela tomar decisões sozinhas, que ela não podia confiar em si mesma. Essa é um tipo de pessoa que realmente pode estar mais propensa a trazer uma dependência emocional. A pessoa normalmente ela tem consciência de que ela passa por esse quadro ou normalmente a pessoa nega isso?
Pronto. Como é? Eu não diria negar, mas normalmente ela não tem a consciência do quanto isso é tão sério e significativo. Muitas pessoas, elas acham que é delas, é uma característica e tá tudo bem. Elas não percebem o quanto isso pode ser disfuncional, não saudável, dentro de um contexto de relacionamento. E aí, como fazer para identificar e para tratar se essa pessoa às vezes nem percebe que ela tem isso? Perfeito. Porém, a pessoa que está sendo ali o alvo, vamos dizer, a vítima, é um dos que vai trazer esses sinais e essas características. Então, se a gente falar de tratamento, a gente fala sobre psicoterapia. O processo de acompanhamento com profissionais da psicologia para que essa pessoa, no caso esse dependente, traga uma autoconsciência. E quando a gente fala também sobre a dependência emocional, uma coisa que a gente precisa trazer de forma muito forte, que precisa ser trabalhada na psicoterapia, é o amor próprio, é a segurança de si mesmo. Porque aquela pessoa que ela não se sente capaz de tomar uma decisão, de fazer algo sozinha, de sonhar seus próprios sonhos, sem depender daquele outro, ela precisa confiar em si, ela precisa trabalhar esse eu. E aí, Alessandra, quais seriam as consequências assim que uma pessoa pode sofrer quando ela tem essa dependência emocional? Pronto, eu acho que a consequência mais comum e mais significativa, até mais conhecida mesmo, seria o processo de relacionamentos abusivos. E não, de novo, não só no contexto de relacionamento amoroso. Porque, como eu falei, existe um ciúmes. E aí, por exemplo, a gente tem casos reais de pessoas que se envolvem em relacionamentos agressivos, disfuncionais, realmente tóxicos, como a gente usa o termo, e permanece ali. Porque ela sente a necessidade de permanecer ali e ela acha que a felicidade depende daquele outro. Então, aquela frase de tipo, eu estou em um relacionamento, não só amoroso, mas se esse relacionamento acabar, é o fim da minha vida, é um contexto de dependência emocional. Diferente de algo funcional, saudável, que seria, tudo bem, eu estou em um relacionamento, se esse relacionamento acabar, sim, vai doer, vai me machucar, mas eu vou conseguir seguir. A pessoa ela já pode nascer com uma predisposição para ter esse tipo de comportamento ou é algo que se adquire de acordo com as vivências dela? Perfeito. A dependência emocional, ela tem como etiologia multifatorial. Então, são muitos fatores envolvidos. Como eu disse, o contexto familiar, a insegurança, pessoas realmente mais introspectivas, que têm essa dificuldade de reconhecer a si mesmo e esse amor próprio, mas a gente não consegue identificar que existe uma predisposição genética ou algo nesse sentido. É realmente da vivência e do ambiente que ela está inserida. Alessandra, podemos dizer que a dependência emocional ela tem cura uma vez com esse comportamento? A pessoa tem que fazer um tratamento a longo prazo? Como é? Normalmente a gente nunca fala sobre cura diante desse tipo de situação, assim como diante de transtornos. A gente fala sobre o processo de tratamento, de acompanhamento, até que haja a remissão dos sintomas, ou seja, os sintomas passem a desaparecer. Então, a gente, no processo de psicoterapia, não conseguimos mensurar um tempo. Quando o paciente me busca, eu sempre digo, a psicoterapia ela é um processo. Sim, existe um início, um meio e um fim, mas eu não consigo dizer, você vai ficar 5 sessões e depois daqui vai sair maravilhoso, bem, vai ser uma mágica. Porque depende muito de cada um. Sim. Inclusive, por exemplo, já chegam pessoas envolvidas nesse contexto de dependência emocional que está no relacionamento, porém já chegou pessoas no sentido de já terminaram esse relacionamento, mas querem voltar. Enfim, então depende muito de cada caso. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa a psicóloga Alessandra Lopes e estamos falando sobre dependência emocional. Vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. A primeira afirmação que a gente tem aqui, Alessandra, é a seguinte. A dependência emocional pode desaparecer naturalmente com o tempo. Acho que eu vou considerar um mito, porque eu acabei de falar sobre isso, a gente não consegue mensurar se há um desaparecimento. Através do tratamento, do acompanhamento, a gente vai ter a remissão dos sintomas. A paciente ficou curada e ela nunca mais vai sentir isso. Não tenho como garantir. Não tem como garantir, né? Sim. Temos aqui outra afirmação. Pessoas independentes nunca experimentam dependência emocional. Mito também. Dentro desse contexto, assim como de forma geral na psicologia, a gente nunca fala de forma tão generalista, no sentido de nunca ou sempre.
Eu não consigo saber, de fato, se essa pessoa, mesmo sendo tão independente, ela nunca vai entrar em uma relação que vai trazer essa perspectiva da dependência. Sei lá, se em algum momento ela passa por um tipo de situação e ela acaba se envolvendo demais nessa relação, se sente insegura e acaba dependendo do outro. Não sabemos. Não tem como prever. Não temos como prever. A dependência emocional pode ter impactos físicos, como distúrbios do sono. Verdade, exatamente. Dentro desse contexto da dependência emocional, como eu falei, nós temos vários sintomas. E um deles pode estar relacionado a essa questão física. Questões alimentares, questões de sono, questões até agressivas, verbais, enfim. Então, a gente pode passar por esse tipo de situação também. E temos também aqui mais uma afirmação, a dependência emocional sempre, então já sei que é muito, porque ela disse que sempre ou nunca, sempre resulta de experiências traumáticas. Mito também, não exatamente. necessariamente. Não necessariamente. Como eu acabei de dizer, não é porque você passa por um trauma que vai gerar essa dependência emocional, assim como se não passar por um trauma não vai gerar. A gente não consegue ter uma ideia de causalidade, de causa e efeito. A gente sempre tem pessoas subjetivas, então o que pode acontecer com uma pode não acontecer com outra. É sempre muito relativo, dependendo de cada paciente. Isso mesmo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos com mais informação. Não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. No primeiro bloco já falamos aí, introduzimos o assunto da dependência emocional. Conversamos aqui com a psicóloga Alessandra Lopes e daqui a pouquinho vamos retornar a conversa com ela para sabermos as dúvidas do público. Mas agora nós vamos para o nosso quadro Em Dia com a Saúde, que vamos falar hoje sobre prevenção ao câncer bucal. Isso porque nessa semana de 1º a 7 de novembro, foi celebrada aí a Semana de Prevenção ao Câncer Bucal. Então nós conversamos com a cirurgiã dentista doutora Ellen Mendonça, e ela conversou com a gente sobre esse assunto. Vamos conferir agora no nosso quadro Em Dia com a Saúde. Os sintomas no estágio inicial são bastante silenciosos e no estágio avançado são dificuldades para mover a língua, dificuldades para mastigar, feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas de cores escuras, pretas, brancas, roxas ou mistas e aumento do volume na boca. A prevenção do câncer bucal pode ser feita através do autoexame, que seria você pegar o seu indicador e ficar de frente para o espelho e procurar nódulos ou feridas ou qualquer coisa diferente do que você vê sempre na sua boca. Você vai pegar o seu dedo indicador e vai passar pela gengiva, pelo palato, que seria o céu da boca, pela parte interna da bochecha, vai pegar o indicador e o polegar, puxar a língua e olhar dos lados da língua e também no lábio inferior, mas o lábio inferior e a língua são os principais locais onde surgem o câncer bucal. Outra forma de prevenção para as pessoas que precisam estarem expostas ao sol nos horários críticos de radiação, que são das 10 às 16 horas, são o uso de bonés, de camisas de proteções, de protetores labiais e protetores faciais.
suspeito do tratamento, a terapia de escolha é a remoção cirúrgica com margem de segurança e a radioterapia ou a combinação dos dois. A indicação da quimioterapia para esse tipo de lesão costuma ser paliativa. Ela fica restrita a lesões extensas ou em casos que os pacientes não têm mais condições físicas de fazer cirurgia. O diagnóstico precoce é importante porque o câncer de boca, no seu estágio inicial, ele tem 95% da chance de cura. E no seu estágio avançado, essa chance cai para 45%. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde desta quinta-feira, com dicas aí bem importantes, né, de como prevenir o câncer bucal. E agora vamos então retomar a nossa conversa com a psicóloga Alessandra Lopes, falando sobre dependência emocional. É hora de sabermos quais as dúvidas do nosso público sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. A primeira perguntinha que nós temos aqui é do Vitor Henrique. Ele pergunta: existem estratégias práticas para fortalecer a autoestima e a independência emocional? Sim, com certeza existem sim. E são justamente essas estratégias, assim como demais trabalhos e intervenções que a gente vai aprender no processo de psicoterapia. Então, quando eu falo que no processo de psicoterapia, no acompanhamento psicológico, a gente vai falar sobre a dependência emocional, a gente não vai aprender só estratégias práticas, mas a gente vai aprender um novo jeito de pensar, de reestruturar os nossos pensamentos e nem sempre acreditar que as coisas funcionam somente de uma única forma. Muito bem, temos aqui a pergunta da Camila Torres. A Camila quer saber como a dependência emocional pode afetar a saúde mental e emocional a longo prazo. Perfeito, muito bom. Assim, eu acho que não tem como a gente dizer que não afeta. Afeta e com certeza vai afetar de curto, médio e longo prazo. Porque como a gente mensurou, a partir do momento em que essa relação se estende, tende-se a realmente a esses sinais e sintomas eles prevalecerem e continuarem aí até há muita coisa acontecer, no sentido de, como a gente falou, até de questões físicas. Então, transtornos alimentares, transtornos do sono, dificuldades, sintomas fisiológicos mesmo no contexto de ansiedade e de depressão. Então, a gente volta-se realmente a pensar que a saúde mental e emocional ela é totalmente afetada diante dessa situação que está envolvida num contexto de dependência emocional. Alessandra, esse tratamento, a psicoterapia, ela é feita só com o indivíduo ou, digamos, com o parceiro também, no caso de um casal? A gente também trabalha no processo de psicoterapia com terapias de casais. Isso vai depender muito da demanda dessa situação. Então, por exemplo, se essa paciente chega e ela hoje consegue reconhecer, consegue identificar que ela precisa dessa mudança, dessa iniciativa de mudar um pouco esse hábito, essa forma de pensar, essa forma de agir dentro de uma relação, a gente trabalharia de forma individual. Mas é possível também fazer um trabalho com o casal. Por exemplo, uma paciente ela tem a dependência emocional e a gente percebe que a resposta do outro que está ali envolvido também nessa relação é algo mais agressivo, é mais abusivo, é mais tóxico. Então, a gente tende a trabalhar com os dois também. Perfeito. A Lúcia de Fátima Alves, ela pergunta se a dependência emocional é mais prevalente em alguns tipos de personalidade. Sim, é possível a gente identificar esse contexto. Como eu disse, não é necessariamente uma regra, não é só pessoas com uma determinada personalidade que vão apresentar dependência emocional, mas como eu disse, existem pessoas propensas, porque passaram por certas situações e contextos de vida e têm certas características individuais mesmo que passam a desenvolver com mais facilidade a dependência emocional. Inclusive, como eu disse, a dependência emocional ela não é um transtorno, ela é um sintoma de alguns transtornos, mas a gente tem hoje, na classificação dos diagnósticos, um transtorno que se chama transtorno de personalidade dependente. E a maior característica é essa dependência excessiva de outras pessoas. Então, a gente percebe que sim, existem pessoas com um contexto aí de personalidade mais significativa para vir a desenvolver essas características. O Felipe Duarte,
Ele pergunta quais são as diferenças de gênero observadas na dependência emocional. Pronto, quando eu falo de gênero e relação com a dependência emocional, a gente tem estudos hoje que comprovam que é mais prevalente em mulheres, mas não necessariamente nenhum homem possa vir a desenvolver a dependência emocional. Então, sim, as mulheres são mais propensas a desenvolverem, mas não é regra, não é algo definitivo, não é lei. Os homens também podem vir a desenvolver. E aí, quando é o homem quem tem essa dependência, de que forma ela aparece nesse indivíduo? É da mesma forma que a mulher? Como é? Pronto, seriam as mesmas características, mas quando a gente pensa no contexto masculino, no sentido do homem mesmo, a gente tende a pensar numa questão mais significativa, voltado para a agressividade, voltado para algo mais forte, mais específico, inclusive pensando até nas relações mais abusivas mesmo de disfuncionais. Nós temos aqui a participação da Alzira Oliveira. A Alzira quer saber como a dependência emocional pode impactar o desempenho profissional e a vida social de uma pessoa. Ótimo. Assim, quando a gente fala sobre todos esses sinais e esses sintomas presentes na dependência emocional, a gente fala não só de um contexto que vai afetar o meu emocional, afeta de forma geral o meu desenvolvimento pessoal. Então, social, profissional, eu depender de outra pessoa, eu ter sintomas de medo, de insegurança, de incapacidade, isso repercute em todos os ambientes. Então, acaba trazendo esses prejuízos. Com certeza. Temos a perguntinha da Patrícia Almeida. Ela quer saber qual é o papel das redes de apoio e relacionamentos saudáveis no processo de superação da dependência emocional. Maravilha, pergunta excelente. Eu falei sobre o processo de psicoterapia como tratamento, mas sem dúvidas as relações saudáveis e a rede de apoio, elas são fundamentais nesse processo de superação e de ressignificação. Então, ter pessoas por perto que são rede de apoio, que são ali relações saudáveis para esse paciente, essa paciente que vem apresentando a dependência emocional, até como você perguntou, como identificar? Às vezes são essas pessoas que identificam e que trazem aquele, vamos identificar aqui, vamos perceber o que é que está acontecendo, e elas fazem total diferença. Eu acho, me corrija se eu estiver errada, mas que normalmente o próprio paciente, ele por si só, ele não consegue perceber esses sintomas, são realmente as pessoas ao redor que dizem, fulano, perfeito, eu acho que está um pouco exagerado, não é isso? Isso, exatamente. Às vezes a rede de apoio, essas outras pessoas que estão por perto, às vezes nós mesmos enquanto profissionais. Porque não necessariamente o paciente busca, eu quero resolver o meu problema porque eu tenho dependência emocional. Nem sempre chega assim. A paciente chega com muitas questões no relacionamento, a paciente chega com muitos conflitos, a paciente chega com características de insegurança, de medo, de insuficiência, de incapacidade. E quando a gente vai perceber como consequência nós temos o contexto de dependência emocional acontecendo e ela nem se deu conta. Temos aqui uma perguntinha do Paulo Sombra. O Paulo pergunta em que medida as redes sociais e a tecnologia contribuem para a dependência emocional nos dias de hoje. Eu acho que tem muito a ver, não tem? Tem, com certeza tem. Porque, assim, eu estou falando de insegurança, de medo, de incapacidade. E hoje o que a gente mais tem nas redes sociais é a exposição. Então, acaba que muitas vezes existe essa relação de ver algo nas redes sociais e trazer para si. Então, quantos conflitos e quantas brigas não já aconteceram, não só em relacionamentos amorosos, mas de amizade e de família, por ver algo na rede social, por se comparar com alguém, por ficar sabendo de certa coisa, uma notícia que viu, enfim, então isso acaba gerando muitos desconfortos. Com certeza, interfere muito. Sem dúvida. Alessandra, eu gostaria de agradecer pela sua presença, pela nossa conversa aqui, que foi muito boa, e fica à vontade para as suas despedidas. Eu gostaria de agradecer por participar mais uma vez, fico à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato. Vou deixar meu Instagram também. Fica à vontade. É @psi, Alessandra Lopes, Alessandra com 2 S. E lá eu sempre estou postando muitas coisas relacionadas ao conteúdo da psicologia. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada também a você que mais uma vez nos acompanhou de casa, a quem mandou perguntinhas também. Fique à vontade para mandar sugestões de temas lá no nosso Instagram, @UERNTV. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!